Olá, começa agora mais um programa Tela Mackenzie, diretamente do nosso estúdio aqui no campus de Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E hoje nós vamos falar sobre metodologias ativas e também sobre educação 4.0. E para falar sobre isso, aqui nos nossos estúdios hoje nós temos a doutora Ana Lúcia de Souza Lopes, que é coordenadora de apoio pedagógico aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também o cientista digital Maurício Garcia. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Ulisses, e já é uma honra dividir aqui lado a lado hoje esse bate-papo com o professor Maurício. Eu agradeço também, é sempre um prazer discutir essas questões, são sempre muito intrigantes, então acho que vai ser uma conversa bem divertida. Pois é, a gente vai começar agora por metodologia ativa. Muito se fala sobre isso. O que é metodologia ativa? Bom, quando a gente pensa em metodologia ativa, é uma abordagem, né, que leva em conta o aluno como centro da aprendizagem e como partícipe deste processo de construção do conhecimento. As metodologias ativas, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, professor? Porque ela agora virou moda falar em metodologia ativa, né? Mas, na verdade, não tem nada de novo nesse sentido. Acho que o que traz, quer dizer, o aluno no centro, isso deve ser a premissa de qualquer processo educacional. O que acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho hoje é sobre como a tecnologia pode potencializar esses processos de ensino e aprendizagem, desde que o professor tenha clareza da intencionalidade que ele tem ao usar esses recursos, né, professor? Realmente não é uma coisa nova, se a gente for pensar como é que um cachorro aprende. Um cachorro aprende fazendo, porque metodologia ativa essencialmente é aprender fazendo. Né? E até mesmo em termos históricos, né, Sócrates ensinava através da dialética, que era um processo ativo. Né? Foi depois, na Idade Média, que esse processo ficou um pouco mais para trás, foi substituído pela preleção, pela aula expositiva, e começou a ser resgatado mais de um tempo para cá. Então não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga que ficou parada e agora está voltando. Mas e por que está se falando tanto, então, atualmente em metodologias ativas? Eu acho que a metodologia ativa ela tem dois momentos na história importantes. Um é no final do século XIX, começo do século XX, que é com Piaget, com Vygotsky, que eles começam a resgatar essa forma de você ter uma aprendizagem ativa. O problema é como é que você faz isso em volume, porque você, né, é um professor com poucos alunos. Então a tecnologia ela trouxe um fator bastante importante, ela permitiu criar coisas que no passado não era possível ser feito. Hoje você pode, por exemplo, ter uma sala de aula com 60 alunos, você pode interagir com eles podem usar o celular, responder pelo celular, isso já pode ir para um banco de dados, aí a inteligência artificial pode trabalhar aqueles dados, né? Então tudo isso são coisas que antigamente não era possível ser feito. Então hoje com a tecnologia, essa que é o motor dessa nova fase aí. Inclusive, acho que é muito interessante pensar, recentemente eu ouvi o Antônio Nova numa palestra em que ele dizia justamente isso, as teorias pedagógicas elas estão postas, o que a tecnologia pôde nos permitir foi nos dar instrumentos para que nós pudéssemos realizar alguns credos pedagógicos que antes não era possível, né? Porque a gente não tinha, muitas vezes em larga escala, você realmente deixa de lado e opta pelo ensino mais tradicional. Com as tecnologias e as ferramentas, então você pode, em larga escala, permitir que o aluno faça essa experiência, né? Isso já existe? Os professores já estão usando? Ou ainda é incipiente o uso? Como que está? Eu acho o seguinte, primeiro assim, eu acho que a educação superior tem um cenário um pouco diferente da educação básica, né? Então, se a gente falar em educação superior, a gente tem uma figura importante nesse cenário que é a educação à distância, que está aumentando muito, é o que mais cresce no Brasil e no mundo todo, é a educação à distância para o segmento adulto. E na educação à distância, como o aluno ele necessariamente está conectado, então você depende de tecnologia para fazer aquilo funcionar. Então não tenho a menor dúvida de que a educação à distância está avançando mais no uso de tecnologia do que a educação presencial. A educação presencial ainda tem algumas limitações, inclusive técnicas, né? Como é que você conecta o aluno? Como é que você... Né? A internet das coisas está avançando, está permitindo criar dispositivos, mas isso ainda é muito incipiente. Então eu acho que tem um delta, aí, vamos dizer, entre educação à distância e educação presencial. Ana, você dá aula para educação à distância, inclusive, né? Como Sim. que é isso? Porque há também um preconceito com a educação à distância, né? E o professor diz que ela está na vanguarda, então como que é isso?
Bom, na verdade eu acredito que a educação à distância ela teve várias fases, né? Então teve uma fase assim de uma popularização, de uma precarização da educação. Em que sentido? Talvez um cuidado com esses recursos, com esses materiais didáticos, né? E eu acho que ela se reinventou. Então hoje, com esse desenvolvimento, com as tecnologias que surgiram depois, você consegue oferecer para o seu aluno um ensino de qualidade, desde que o material didático, a aula, né? Aí é o que eu volto. Desde que o modelo pedagógico seja bem pensado, as ferramentas elas potencializam os processos de aprendizagem, né? Acho que o grande desafio é o professor ainda, porque o professor ele não foi formado para esse tipo de tecnologia, né? O professor estava comentando com a gente recentemente, há épocas atrás, nós não sabíamos nem como é que era um computador. Então, nós fomos formados professores sem termos a possibilidade de experimentarmos isso no nosso processo de aprendizagem. Então, o grande desafio é se apropriar dessas tecnologias para tornar a nossa prática docente com intencionalidade, porque também usar só a tecnologia como uma bengalinha ou um show pirotécnico também não avança, né, o processo de aprendizagem do aluno, né? O importante é que ele aprenda, né, usando as várias ferramentas que existem. Mas eu ainda acredito que nós precisamos avançar na formação de professores e não uma formação tradicional, né? Porque também é isso. Vamos formar para a tecnologia, mas aí eu ponho todo mundo dentro de uma sala de aula e faço uma aula expositiva sobre a tecnologia. Não, né? Vamos experimentar outras formas. Eu acredito que o professor precisa imergir, né? Ser imerso nessa nova forma de aprender e de ensinar. Então é inegável que o professor precise dessas ferramentas hoje em dia para intermediar essa relação com o aluno? Eu acho que tem vários pontos aí, acho que nessa sua pergunta aí. Acho que, em primeiro lugar, assim, olha, quando eu comecei minha carreira como professor, você imagina que a tecnologia que a gente tinha disponível para a produção de material didático chamava-se mimeógrafo. Né? Era a única coisa que a gente conseguia fazer, era fazer um mimeógrafo, você rodava com álcool ali e fazia umas apostilas que você distribuía para os alunos, tinha roteiro de aula prática, tinha uma série de coisas. Aquele era o material institucional, a tecnologia que a gente tinha disponível. Chegava cheirando álcool ainda na sala, né? Álcool, tudo. Não sei se é do seu tempo isso também, mas... Né? Sim. Muito bem. O carbono. O carbono, imagina, você botava na máquina de escrever e botava uma folha de carbono para poder render aquilo. Foi um tempo de guerreiros, né, vamos dizer assim. Hoje não, hoje tem muito mais tecnologia disponível. Então o que acontece? Eu acho que essa discussão não é só uma discussão se o professor tem que se adaptar ou não, porque não é uma coisa só do professor, é do projeto pedagógico, é da metodologia como um todo, é qual é a opção que a escola fez, a instituição fez ou o curso fez para aquele processo instrucional. Então o que acontece? Eu acredito que no futuro vai terminar essa fronteira de ensino presencial e ensino à distância, não vai mais se falar isso. Né? Tem, por exemplo, se você chega assim, Facebook é online ou é presencial? Né? Instagram, ninguém para pensar, porque é irrelevante, é absolutamente irrelevante se aquilo é presencial ou se é online. Então eu acho que vai ter boa parte do aprendizado vai ser feito através de mídias digitais, de ferramentas digitais, e o papel da sala de aula vai ser um outro papel do hoje. Quer dizer, a sala de aula como preleção para passar matéria, eu acho que isso vai desaparecer no futuro, tende a desaparecer no futuro. A sala de aula presencial é um espaço muito mais nobre para ser usado, para ser trabalhado naquela interação entre os alunos com os professores. Agora, a parte de instrução mesmo, eu acho que as tecnologias vão ter um papel muito grande na educação como um todo. Mas não é uma opção do professor, é uma opção da escola como um todo. Mas aí se a escola não opta por isso, por exemplo, ela consegue receber essa demanda de estudantes que estão entrando agora na universidade? Vamos falar de universidade, por exemplo, porque eu sei que o universo é muito grande nesse sentido e cada um requer um cuidado especial, mas na universidade, por exemplo, quem chega na universidade, quase que eu não conheço um aluno que entre que não tenha, por exemplo, um smartphone. É engraçado, porque o padrão de referência do aluno, ele não vai comparar aquela universidade com outra universidade, Ele vai comparar com o iFood, ele vai comparar com o Instagram, ele vai comparar com o Spotify e com o Uber, né? Porque ele quer uma coisa desse tipo. Ele imagina que quando ele entrar, ele vai ter alguma coisa desse tipo. E obviamente não é, ele vai ser uma coisa completamente diferente. Eu não estou dizendo que tem que tudo virar desse jeito, mas é uma geração que
que tem outras expectativas, né? Isso mudou completamente. Se a escola não faz essa escolha, se ela decide continuar, vai ficar só na mão do professor. E o professor, claro que pode fazer, mas é muito mais limitado. Ele vai poder usar, por exemplo, o celular para respostas em sala de aula, mas para ele vai ser mais difícil. O pessoal fala, pô, por que você não faz um blog com suas aulas, ou então faz um canal no YouTube? Aí ele vai falar, pô, eu já dou aula, já corrijo prova, faço trabalho, ainda tenho que chegar em casa, gravar vídeo, botar no YouTube e vou ganhar a mesma coisa muitas vezes. Então não faz sentido, e eu também acho, entendo a posição dele, não faz sentido, é só mais trabalho para entregar a mesma coisa e ganhando a mesma coisa. Eu acho que ao mesmo tempo, como o professor falou, e você estava comentando, esses alunos, eles chegaram na universidade, né? Os alunos do século XXI, eles chegaram. Então, quando eu dou aula, eu pergunto, quem nasceu em 2001? Antigamente, ninguém levantava a mão. Hoje, praticamente a sala toda levanta a mão. E eu percebi uma diferença muito grande. Você com alunos do final do curso, eu dou aula para 6º, 7º semestre e 1º semestre. Esses alunos que chegaram no 1º semestre, eles têm uma outra pegada, eles têm uma outra forma de se relacionar com o conhecimento, com a tecnologia, com o professor, com os colegas. Então, se a gente não ficar atento, né, se o professor e a escola não ficar atento, você não consegue manter, não consegue atender essa demanda, né, já não dos se alunos. aprende mais como antigamente, né? Eu tive que mudar, eu confesso, eu tive que mudar completamente o formato das minhas aulas, das que eu dava para os alunos do final do curso, hoje para 1º semestre. Por quê? Porque não adianta, você tem que se conectar com o seu aluno. Não adianta, você pode deixar a sua aula tradicional, ele pode estar na sala de aula, mas acho que a grande questão aqui contemporânea é você se conectar com o seu aluno, né? A informação, ele tem, né? O professor acabou de comentar, os conteúdos, ele pode ter o que ele quiser, né? A diferença vai ser como eu, professor, me relaciono com ele e ajudo a fazer com que ele transforme aquela informação, aquele conteúdo em conhecimento, né? Então, acho que a grande questão, mais do que a tecnologia, né, é como é que eu vou me conectar com esse aluno. E tem uma coisa interessante, muitos dos alunos atuais foram crianças há 10, 15 anos atrás. Eles eram crianças há 10, 15 anos atrás. 10, 15 anos atrás... Quem nasceu em 2000 já tem 18 anos. Então, já é maior de idade. Eu sei, mas ele era criança há 10 anos, certo? Há 10, 15 anos. Ele tinha 8 há 10, anos, 15 anos, você tinha lá Cartoon Network, você tinha alguns vamos dizer, que as coisas que as crianças assistiam, que são completamente diferentes da geração anterior. Então, vou dar um exemplo. Se você pega lá o Batman, ele era até meio gordinho, né, antes, assim, né? E hoje ele é bombado, aquele não sei o que e tal. Você pega, por exemplo, o Tom e Jerry. O Tom e Jerry, você vê o traço do desenho, eles são circulares, são suaves. E é música clássica que toca, se você for ver. Se você pega Cartoon Network, né, Vaca e o Frango, não sei o que tipo de coisa, é uma gritaria, é um negócio. O traço é pontudo, ele não é suave. Então a criança, ela fica essa é uma geração que quando criança, há 10 anos, foi impactada desse jeito, diferente da outra geração que era música clássica, tudo calmo. Então ela chega na sala de aula, cadê, né? Cadê? Aí o professor começa, vamos lá, ele não aguenta. Professor, eu gostaria de refazer uma pergunta com relação a isso. Por exemplo, a gente tem professores que foram criados numa geração bem diferente de uma geração que está entrando agora na universidade ou que está entrando nos colégios. Mas eu gostaria que vocês dois me respondessem isso depois dos comerciais. A gente volta já com essa discussão. Fique aí. Você sabe o que faz um designer? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a função do designer não é só criar móveis modernos ou logotipos atraentes. Vai muito além disso. Ele é responsável por projetos que atendem a uma série de necessidades do mercado. Ele cria produtos e máquinas, planeja ambientes, desenvolve processos e serviços, elabora comunicação visual para empresas, e essas são apenas algumas das possibilidades. Porque o designer é o grande responsável por criar soluções criativas e viáveis. Por isso, ele é fundamental em muitas empresas. A Universidade Mackenzie oferece um curso na área. Aqui você vai conhecer ferramentas, materiais e processos de design, fundamentos de matemática e física e princípios de empreendedorismo, entre outros assuntos. Além de participar ativamente de oficinas e da elaboração de projetos. Design é a carreira ideal para quem gosta de inovação e de unir técnica à criatividade. Mackenzie,
formando gente que vai mudar o mundo. Tudo o que você precisa agora está aqui. Seu futuro também. Cursos de educação à distância Mackenzie, graduação e pós-graduação em nível de especialização. Conteúdo produzido por professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie e cursos completos com material didático e assistência online. Acesse nosso site mackenzie.br e conheça as opções de cursos. Mackenzie, ainda mais perto de você. Nós estamos de volta com o Tela Mackenzie. Hoje nós estamos falando sobre metodologias ativas e educação 4.0. E aqui conosco estão a doutora Ana Lúcia de Souza Lopes, que é coordenadora de apoio pedagógico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também o cientista digital Maurício Garcia. E aí a pergunta que eu estava fazendo para vocês, deixei para esse bloco é o seguinte: nós temos professores na sala de aula que, de uma maneira geral, eles foram educados até a década de 90, mas a gente recebe, obviamente, tanto crianças quanto adolescentes ou adultos que são de uma geração de 2000 para cá. Como que dá esse choque, ou não sei se talvez a palavra seja essa, mas como essa relação pode ser simbiótica, pode ser harmônica? Olha, essa é uma pergunta que me fazem muitas vezes, né? E aí, o que a gente faz, né? Isso é bem comum, né? Eu costumo responder em duas partes, né? A primeira eu digo o seguinte, assim, gente, acabou, o mundo mudou. Se você olhar os bancos digitais agora, eles isso vai ser uma mudança na forma dos bancos. Sabe? O Facebook, o ano que vem, vai lançar uma criptomoeda chamada Libra, que vai mudar a forma como você mexe com o dinheiro. O dinheiro em papel vai desaparecer. As baterias solares, as energias solares, vai mudar a matriz energética, não vai ter mais petróleo. Quer dizer, nós estamos indo para um mundo que é completamente diferente, completamente diferente. Muitas profissões vão desaparecer, muitas profissões. O professor, da forma como ele existe hoje, eu acredito que vai desaparecer essa profissão. Né? Porém, outras vão surgir, muitas outras vão surgir e mais oportunidades vão surgir. Porque se você olhar a economia do mundo como um todo, ela não está diminuindo, ela está crescendo. Então existem mais oportunidades. Só que algumas oportunidades estão fechando e outras estão abrindo. Se você ficar, de que lado você tem que escolher que lado você quer ficar. Você quer ficar do lado que está fechando ou você quer do lado que está abrindo? Aí você diz, pô, mas o professor é da década de 90. Para mim, na minha perspectiva, a década de 90 é jovem. Né? Eu estou com quase 60 anos. Né? E eu digo para os meus amigos de cabelo branco, né? Eu até lembro do meu vovô que falava, velho que não anda, desanda. Né? Se você não correr atrás, e veja o seguinte, a minha geração, que tem 60 anos, é uma geração que vai chegar aos 100, porque a medicina vai avançar muito mais nos próximos anos. A geração de vocês vai ser uma geração de 120 anos. Então, quem tem a minha idade hoje, 60 anos, quem é professor, que tem a minha idade, você tem 40 anos pela frente ainda, você não tem 10 anos pela frente, você tem 40, 50 anos pela frente ainda. O que você vai fazer nos 40 anos que vem pela frente? Né? Se você vai ficar parado no tempo, reclamando de uma coisa, um mundo que passou, uma coisa que era bom naquele tempo, o trem vai passar. Agora, esse trem está levando para um mundo maravilhoso, tem um monte de oportunidade, tem que se mexer, tem que se recriar, tem que aprender coisa nova. Como é que você vai ser professor se você não gosta de aprender? Essa é a pergunta que eu faço. Eu concordo com o professor. Eu acho que a questão fundamental da nossa contemporaneidade é que você nunca mais vai parar de estudar. E seja você professor, seja aluno, seja um profissional, por quê? Né? A gente vê aí o desenvolvimento da tecnologia, a gente não tem mais como alcançar esse desenvolvimento. Então, a aula que eu dou hoje para a formação de professor de tecnologia digital, ou eu municio esse cara a entender que ele vai ter que buscar conhecer sempre mais o que é que está acontecendo, quais são as novas tecnologias, porque o que eu ensinar, a ferramenta que eu usar agora, daqui a pouco ela não serve mais, né? Então, para mim também é um grande desafio como professora. A gente tem que entender que você vai estudar o resto da vida, né? Então, acompanhar de alguma forma esse desenvolvimento e, como eu falei anteriormente, né, procurar entender e se conectar com o seu aluno. Ele realmente é uma outra geração, né? Não dá para reclamar, tem que olhar para ele, ver quem é esse aluno, quais são as necessidades dele, como é que eu ajudo esse menino a dar um passo, né? Porque se nós estamos na posição de professores é porque, de alguma forma, existe uma condição, né, que nos ajuda a estar com eles e ajudá-los a se desenvolver.
Talvez aprender a lidar com as coisas novas, né? Porque de acordo com que a gente vai ficando mais velho, a gente vai diminuindo a experiência de coisas pela primeira vez, mas a tecnologia talvez tenha permitido isso, né? Sim, aprender com os alunos. Então, por exemplo, eu falei que eu tive uma diferença muito grande de primeiro semestre e foi um marco para mim, sabe? Quando chegaram os alunos que nasceram em 2001, eu dei uma atividade, um trabalho para eles fazerem e eles entregaram uma folhinha para cada aluno com QR Code, com o trabalho deles. Naquele dia eu entendi o quanto eles são uma geração colaborativa. Porque na minha geração, na minha época, você tinha medo de que as outras pessoas vissem o que você ia entregar para o professor. Você ia entregar só para o professor, só para ele corrigir. E essa geração vem numa outra perspectiva. Eles chegaram, entregaram para todos os colegas, todo mundo baixou no QR Code, a atividade. Então, e aí eu aprendi com os meus alunos naquele dia, né? E comecei a entender que eles são colaborativos. Então, como é que eu ajudo eles a serem mais colaborativos? Então, acho que o desafio é um pouco esse, nesse sentido. Como é que eu me conecto com essa geração que está chegando por aí? Ana, você é coordenadora de apoio pedagógico aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pessoalmente eu tenho visto o esforço que vocês têm feito lá de capacitar os professores, mas e os desafios? A gente tem inclusive umas salas novas agora. Como que a universidade está se preparando para isso? A gente vai mostrar essas imagens das salas novas, mas e esse desafio? Que inclusive foi o tema da Semana de Preparação Pedagógica do segundo semestre de 2019, né? O Educação 4.0, os desafios e perspectivas. Como que é isso, Ana? Eu acho que o que eu posso falar resumidamente, partindo do que o professor comentou, que a questão é o modelo pedagógico, né? A intencionalidade pedagógica, a universidade tem unido esforços, acabamos de fazer uma grande reforma pedagógica, trabalhando o protagonismo do aluno e para isso, a gente precisa de espaços também adequados, né? Então, para romper com uma estrutura tradicional de sala de aula, ter um espaço que propicie outras experiências é importante. Então, essas salas foram desenhadas para isso, então, para que os professores possam desenvolver esse aprender fazendo, esse mão na massa. E nós temos feito um trabalho justamente de capacitação dos professores. Em que sentido? É justamente daquilo que eu falei anteriormente, né? Que eles possam fazer uma experiência de imersão. Porque nós utilizamos o celular, o tablet, mas quando eu falo para o professor, então, agora você vai fazer uma aula assim, ele às vezes não tem uma referência, né? Ele sabe fazer a aula, mas ele ainda não se apropriou daqueles recursos. Então, a gente tem feito um trabalho com os professores, para que eles experimentem, para que eles usem a sala. E assim, que seja algo muito tranquilo, né? Porque que eles possam ir se apropriando e cada vez mais inovando, trazendo uma coisa diferente, aprendendo com os alunos. Então, a ideia é um pouco essa, né? Acho que a questão da formação é mais de propiciar experiências com esses recursos e que ele possa, então, começar a pensar a sua aula de uma forma um pouco mais interativa, enfim, né? Que ele possa se conectar com os seus alunos num espaço que foi feito para isso, né? Para que ele possa ter essa experiência com os alunos. Uma palavra de otimismo é que, primeiro, que a tecnologia não vai substituir o professor, né? E segundo, que tem essa geração nova, mas a geração anterior, que é a geração dos professores, traz coisas que eles não vão viver. Então há essa troca, né? Não, eu comecei falando exatamente isso, que a essência da metodologia ativa busca em Sócrates, né? E é bem antigo. Né? Então, tinha um filósofo chamado Kierkegaard que ele falava o seguinte, que você tem que olhar o futuro, mas olhando para o passado. Né? Como se você vê, que nem dirigir um carro, você tem que dirigir o carro, mas tem que olhar o espelhinho. Né? Então, eu acho que se você só olhar para frente, também é complicado. E o que a gente pode falar para os professores que estão nos assistindo agora, e pesquisadores também sobre como se preparar, sobre metodologias ativas. E eu gostaria de ter perguntado também sobre a sala de aula invertida e peer instruction, que são duas coisas que têm se falado muito nesse meio de metodologias ativas. O Eric Mazur, lá de Harvard, já trabalhava isso na década de 90, né, para ensinar física, utilizando metodologias ativas. Olha, pega o caso da sala de aula invertida, né? Que basicamente o aluno estuda antes de ir para a aula.
Tem um negócio que existe na educação superior há muito tempo e a gente não dá bola, que é o chamado currículo paralelo. O que é o currículo paralelo? Que são os materiais que o aluno lê que não fazem parte do que está sendo organizado pela instituição, que antigamente era o caderno do colega. Né? Todo mundo tirava xerox do caderno do colega, todo mundo sabe que isso acontece, todo mundo faz isso aí e as escolas simplesmente ignoram a existência desse currículo paralelo. Hoje esse currículo paralelo está imenso, não é mais o xerox. Muita gente aprende no YouTube, vai lá aprender no YouTube, que é mais fácil. Às vezes aluno de EAD não usa o material próprio, prefere aprender no YouTube. Né? Então, é uma ótima oportunidade para o peer instruction, né? Ou para a sala de aula divertida. Por quê? Porque você fala, escuta, vai ali, você tem todo um universo de coisas que você pode buscar, o professor pode fazer uma curadoria, né, disso daí. Por isso que eu falo assim para o professor, tem espaço, né, mas tem que aprender. Como é que eu faço? Se o professor não sabe pesquisar no YouTube, não sabe ou conhecer essas outras mídias, como é que ele vai fazer essa curadoria? Então ele tem que aprender, né? E no peer instruction é a mesma coisa. Como é que eles vão fazer isso aí? Como é que um aluno vai ajudar outro aluno? Como é que eles vão trabalhar colaborativamente? Se não tiver tecnologia na história, é difícil também. Eu concordo com o professor e acho que a questão do aprender com os pares é fundamental, né? Eu disse antes que eles são mais colaborativos, eles são e são mesmo, e se a gente puder motivá-los a aprender sim com os colegas, né? Às vezes a tecnologia ajuda quando tem timidez, né? Quem perguntava? Alguém tem dúvida? Ninguém pergunta, né? Mas com o colega ele aprende. Então, mudar um pouco a dinâmica de uma aula, trazer um momento em que eles possam discutir entre colegas, isso eu acho que potencializa sim essa nova demanda de aprendizagem que vem aí com toda a nossa loucura tecnológica da sociedade. Acho que isso é... Olha, eu acho que o assunto que a gente trouxe para o programa Tela Mackenzie de hoje é bem vasto, obviamente é muito complexo, mas é muito gostoso de se discutir. Eu queria ter uns 40 minutos ou muito mais, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Eu gostaria que vocês deixassem uma palavra para os professores e fizessem as considerações finais sobre isso, sobre essa nova geração, sobre encarar esses desafios. Bom, o que eu posso dizer é, vamos arregaçar as mangas, vamos estudar, né? Como eu falei, já entendi que eu vou estudar para o resto da vida e tentar realmente olhar para esse aluno, ouvir o aluno, né? Entender qual que é a demanda dele, como é que eu posso me conectar com ele e como é que eu posso ajudá-lo a dar um salto aí nesse processo de construção de conhecimento. Eu acho que o grande papel do professor agora é esse, né? Ajudar na curadoria, nos materiais, a fazer com que esse aluno caminhe, né? Realmente tem esse percurso aí que vai durar até o quê? Uns 150 anos, né? Vamos estudar o resto da vida. Maurício, a gente vai até os 120, tá, Ana? Ah, não, já a geração que nasceu agora já vai chegar lá para os 150. Bom, eu acho que eu queria terminar dando até um depoimento pessoal, né? Eu me formei na década de 80, eu sou antes da década de 90, eu sou veterinário de formação. E a minha carreira inicial, ela foi toda tradicional. Eu era um professor de medicina veterinária, professor de clínica de medicina veterinária, fiz mestrado, fiz doutorado em patologia experimental, quer dizer, eu segui toda essa carreira, vamos dizer, padrão, vamos dizer, da academia. E fiz isso durante 20 anos. Né? Depois de 20 anos, aí eu recebi o primeiro convite para eu ser coordenador de curso. E eu tive que aprender a fazer gestão. Eu não sabia fazer gestão. Depois eu fui ser vice-reitor, fui trabalhar como coordenador de pesquisa, fui ser vice-presidente de um grupo educacional, fui exercer cargos de gestão. O que eu fui fazer? Eu fui estudar, fui fazer um MBA, eu não tinha essa formação. Fiz o MBA para poder aprender. Fiquei mais quase 20 anos também nessa carreira. E agora eu resolvi partir para uma terceira carreira, uma carreira de cientista digital. O que é isso? Imagina uma coisa completamente diferente. Fui estudar linguagem de programação, ferramentas, tecnologias para isso. Então eu acho que a Ana falou uma coisa muito importante. Eu acho que a mensagem final é estude e não pare, porque a vida continua, só existe, o futuro é lá que a gente vai passar o resto da nossa vida. É essa a mensagem. E a Solvertank, professor? A Solvertank é o quê? Existe nos Estados Unidos um conceito que eles falam de think tank, né? que são grupos que se reúnem para pensar soluções, políticas públicas. Né? A Solvertank é um laboratório de pesquisa que eu criei exatamente para isso, para pensar como o mundo digital pode criar soluções na educação, soluções para problemas aí da sociedade.
Ok, parabéns, professor, pela reinvenção. Muito obrigado a vocês dois pela participação e pela colaboração aqui no Tela Mackenzie. O Tela Mackenzie fica por aqui. Olha, se você não conseguiu acompanhar, pode acessar o nosso site mackenzie.br para ficar ligado sobre cursos, projetos e atividades que rolam aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu vejo vocês na próxima edição. Até lá!